todos nós somos profetas. Amém. Glória a Deus. Lembro também de Deus trazendo Ezequiel lá na Babilônia. E fala: vem comigo. E levou Ezequiel até um vale cheio de ossos. E Ezequiel se assusta com aquela visão. E se assusta mais ainda com a ordem que recebe. Diz o Senhor: profetiza sobre esses ossos secos. E Ezequiel estranha, mas obedece. E ele profetiza. E você já sabe que quando ele profetiza, começa a nascer músculos e tendões. E o Espírito diz: profetiza de novo. E Ezequiel profetiza ao Espírito para que venha e dê vida agora a esses que são sem vida. E ainda assim o Espírito ouve e vem e desce sobre aqueles. E eles são transformados num exército. Exército do Senhor. Eu quero dizer que o Espírito Santo está ansiando ser chamado por você. Está ansiando você clamar: venha sobre mim e dá vida a esse coração seco. Venha sobre a minha família ressequida, traumatizada, ferida. Eu quero dizer a você que as nossas igrejas estão ansiando por homens e mulheres que se coloquem na brecha, como Abacuque, clamando para que o Senhor visite, porque nós já estamos cansados de ver a violência. As nossas igrejas estão clamando. Onde estão os homens e as mulheres levantadas por Deus, vocacionadas, chamadas, para que profetizem vida, para que as nossas casas de oração voltem a ser casas de oração e não casas de espetáculo? Senhor, o Senhor tem expectativa que você ouça o clamor daquelas famílias que você encontra. Quem sabe são seus vizinhos, quem sabe trabalham com você, estudam com você, e que são vítimas da violência no dia a dia, e que são fruto do pecado. Violência não é outro nome para pecado. As Escrituras são muito claras desde o início. Violência é uma outra palavra para pecado. Assim que se estamos falando da ação profética da igreja diante da violência, eu posso dizer como nós como igreja podemos agir profeticamente diante do pecado. Porque o pecado gera a violência. Orgulho, egoísmo, inveja, avareza, ira, luxúria. Todos esses são ingredientes que desabrocham em violência. Violência é o extrapolar, é o transbordar de um coração cheio de pecado sobre o outro. É a voz do mais forte, quem grita mais forte leva. Isso é violência. A violência então é um derramar, é um transbordar de um coração cheio de pecado. Por isso que, se nós vamos tratar com violência, vamos tratar com o pecado. E eu quero dizer que, em lugar nenhum, em tempo nenhum, da história ou da Escritura, o Senhor se cala diante do pecado e da violência. Pelo contrário, desde o Gênesis ao Apocalipse, mas começando com o Gênesis, a Escritura é clara. Fruto da rebelião, fruto do pecado, Caim assassinou o seu irmão. E daí todas as consequências. Violência que gera violência. A Bíblia não se cala, Deus não se cala. Aliás, Deus vai antes falar com Caim. Ele vai em direção àquele homem antes de cometer o homicídio. Ele falou: Caim, por que o teu semblante se transtornou? Se você agir corretamente, você não vai ser aceito. E Caim obstinadamente
irreverentemente, dá as costas a Deus, convida Abel ao campo e o assassina lá. Quando Deus pela segunda vez vai interpelar: Caim, que fizeste? Onde está o teu irmão? A resposta foi: acaso eu sou o guardião do meu irmão? Irônico. É esse o mesmo espírito que vemos no dia a dia das nossas cidades. Parece que não há Deus, parece que não há juízo, parece que não há limites. Que é isso? Onde chegamos? Deus não se cala diante da violência, diante do pecado. Se alguém está calado, somos nós, os seus agentes. E a voz profética começa então a fazer sentido, em primeiro lugar, para nós. A voz profética tem que ser pregada e proclamada, em primeiro lugar, contra nós. Temos que ir aos nossos espelhos e temos que profetizar contra o nosso coração, contra o nosso orgulho, contra a nossa rebeldia, contra a nossa desobediência. Senão vamos ser chamados de uma geração de Jonas. Porque Jonas era profeta também, mas era um profeta desobediente e insensível. Contexto brasileiro. Falar de violência no Brasil é simplesmente se reportar ao que está acontecendo no nosso dia a dia. Mas não somente a violência brasileira, ela tem aspectos culturais e históricos próprios que vamos falar, mas ela também é fruto de toda uma ideologia econômica, de todo um espírito de época, de todo um transbordar que vimos como causa. Na segunda-feira, falamos que a violência, ela não tem nenhuma fronteira. Ela atravessa culturas, ela atravessa nações, ela atravessa sistemas políticos, sistemas religiosos. Ela está presente em todo lugar. A violência como filha rebelde da pós-modernidade e da globalização. Esse foi o tema do meu seminário na segunda. E como isso é verdade, nós sofremos como o mundo todo sofre. Mas tem alguns cortes específicos brasileiros. Se nós formos traçar o retrato da violência brasileira, nós vamos perceber que ela tem muito de exclusão social. E a exclusão social nada mais é do que fruto de uma ganância de uns poucos que se acham donos, que acham que os outros têm que servi-los, fruto da ganância de políticos, de empresários que veem a massa do povo como massa de manobra, como servis à sua riqueza, ao seu bem-estar. A violência brasileira tem esse corte de exclusão social, fruto da ganância. Mas tem também o fruto da corrupção. O Brasil, infelizmente, é conhecido como um dos países mais corruptos do mundo, em todas as esferas de poder, seja do poder público, seja do mundo empresarial, seja do mundo religioso, igreja evangélica, entenda-se. Troca de favores, toma lá da cá. Pastores que negociam o voto do rebanho em troco de tijolo para construir sua igreja. Gente que negocia a fé do povo em troco de: vou fazer uma revisão no seu carro, aí você deixa eu pregar na sua igreja, falar. Isso é corrupção, corrupção religiosa e violência religiosa contra a moral e a idoneidade de gente simples, que entende que dos púlpitos devem sair vida. E como é que o pastor ia fazer esse tipo de conchavo? Não, longe disso. Mas a corrupção está atrelada aos nossos cascos como